filosofia na USP, né? Também sendo uma das únicas mulheres negras da turma dela, que naquela época, ainda antes das ações afirmativas, né? Então, era muito pouco esse espaço ocupado. Depois ela se torna doutora em educação, também pela USP, lá em 2005, né? E, inclusive, depois de muito tempo, ela consegue publicar essa tese, né? Que é a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, a partir dos estudos Foucaultianos, né? Que eu acho que o outro comunicador aqui, o Marival, vai poder explorar um pouco melhor, né? O que ela pensa nessa tese. Pode passar, por favor, Tati. Então, pensando na atuação e na militância dela, né, já pensando nessa participação no Gueledés e tal, mas antes disso, ela já era ativista desde os anos 80, né, ela tinha esse grupo de mulheres que, enfim, estavam muito presentes, principalmente no espaço público. Isso é uma coisa que ela comenta bastante naquele episódio do Mano a Mano, né, que ela está conversando com o Mano Brown, e ela conta que ela sempre foi uma ativista de espaço público, né, então de ocupar a rua. Depois ela vai ocupar esse espaço acadêmico e tal, mas a formação dela é muito na base mesmo, né, o trabalho de base no espaço público, dialogando com quem está fora da universidade, inclusive. Então isso é bem interessante. E aí, a partir disso, vem o Gueledés, né, que é o primeiro Instituto Negro e Feminista do Brasil, que cria várias ações de enfrentamento ao racismo institucional e à violência de gênero. Então, como eu comentei, pensando, por exemplo, saúde da mulher negra. Então, vamos pensar em como tornar acessível a questão, né, de mulheres negras terem acesso, por exemplo, a um tratamento ginecológico, né, por exemplo, que era uma coisa muito escassa também. Ou a educação, pensar em jovens negros de periferia, como que eles vão ter acesso ao lazer, à cultura, à educação, considerando que a educação pública no Brasil, naquela época, também, né, tinha suas defasagens e tudo mais. Então, o Guedes acabou assumindo esse papel de comunidade mesmo, né? E muito baseado no trabalho de mulheres negras, totalmente liderado por mulheres negras. Pode passar, por favor, Tati. Então, né, seguindo essa linha, a gente está pensando na defesa de políticas públicas, de equidade racial e de gênero, inclusive pensando no mercado de trabalho também, né? O quanto que o mercado de trabalho está sendo um espaço também ocupado por pessoas negras ou não, né? Também atuou bastante em conselhos de direitos humanos, de igualdade racial, várias assembleias, inclusive fora do Brasil também, né? Sempre nesse espaço de diálogo. Pode passar, por favor, Tati. E aí, pensando agora, né, caminhando para o pensamento e para as contribuições da Sueli Carneiro, eu acho que a principal coisa, né, que é muito inovadora para o momento em que ela está escrevendo essa tese, é uma crítica à universalidade branca do feminismo tradicional, que é a ideia de pensar, ok, esse feminismo que tem sido construído e teorizado, inclusive, né, não atinge, não abarca, não atravessa a experiência de mulheres negras. Ele está limitado por um recorte, né, de raça, de gênero, de classe. Então, ela vai trazer essa articulação entre esses três marcadores sociais, né, buscando justiça social. Então, não podemos considerar as mulheres das classes populares, das classes baixas, enfim, das periferias, essas mulheres que são em maioria negras, né? Enfim, a gente não pode desconsiderar todos esses aspectos na formação do feminismo. E aí, a partir disso, ela introduz e difunde a ideia do feminismo negro no Brasil. Né? Ela é uma das vozes que mais vai fazer isso ecoar, se baseando muito no pensamento da Lélia Gonzalez, né? Então, está muito aí nesse diálogo. E, por fim, né, as ideias dela estão influenciando não só no meio acadêmico, como eu comentei, mas também políticas públicas, movimentos sociais e na própria academia. Pode passar, por favor, Tati. E aí a gente tem os livros e publicações que ela fez ao longo da vida, né? Então a gente tem primeiro aí, em 85 o Mulher Negra, Política Governamental e a Mulher, né? Que foi um lançamento aí dentro do contexto Gueledés, de formação do Gueledés. Então ele já tem essa na capa, né? A identidade do Gueledés. Depois tem a Cor do Preconceito, de 2006. Aí, em 2011, ela lança o Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, para pensar também, né, essa relação entre gênero, raça e classe. Pode passar, Tati, por favor.
Aí ela traz, né, os estudos dela sobre a Lélia em 2014 no Lélia Gonzalez, Feminismo no Palco da História. Inclusive, tipo, esses estudos dela sobre a Lélia são muito interessantes, porque é uma leitura feita sobre a obra e o trabalho da Lélia Gonzalez numa perspectiva de uma mulher negra também, né? Então, isso é muito inovador. Depois, em 2018, ela lança o Escritos de uma Vida, né, que tem uma pegada mais biográfica e tudo mais. E em 2020 vem o Interseccionalidades, pioneiras do feminismo negro brasileiro. Então, ela vai trazer esse conceito da Patrícia Hill Collins de interseccionalidade, mas trazendo para o contexto brasileiro, né, que é muito diferente do contexto estadunidense. Pode passar, por favor, Tati. E aí depois tem o dispositivo de racialidade, que é o que eu falei, né? Foi a tese de doutorado dela, mas que foi lançada como livro só muito tempo depois. E quando eu li o prefácio, né, do dispositivo de racialidade, foi muito bom, assim, porque eu estava numa fase, eu acho que muitas pessoas negras têm essa angústia de que a gente está muito atrasado, né? De que a gente precisa recuperar o tempo, e meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. E aí, quando eu li no prefácio do dispositivo de que esse livro só virou um livro, né, publicado e começou a circular, muito tempo depois da tese defendida. Eu fiquei tipo, nossa, temos tempo, então. Então, eu acho que para mim esse livro me pega num aspecto pessoal até nesse sentido, assim, né, de ser uma referência não só pensando em conceito, intelectualidade, mas também em experiência de vida, né, de uma mulher negra, enfim. Então, é o dispositivo de racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Ela também tem vários capítulos, né, de livros, artigos, várias contribuições em outras obras, né, propostas por outros pensadores também. Pode passar, por favor, Tati. E aí, pensando na Sueli Carneiro hoje, né, que é um contexto mais aproximado com a experiência que eu tive, né, na residência. Pode passar, Tati, por favor. Então, hoje, ela... Pode falar, Camis? Não sei se... acho que essa parte você vai falar, né? É isso? Perfeito. Pode ser. Eu vou me apresentando enquanto a Tati vai compartilhando a tela, né? Essa apresentação. Então, eu vou tentar fazer aqui uma autodescrição, né? Eu sou um homem negro, eu uso dread atualmente, há pouco tempo. Estou usando óculos arredondado, escuro. Estou usando a camisa branca, e como hoje era um dia para falar sobre as mulheres, estou usando, não sei se dá para ver, mas estou usando uma camisa com a estampa da Marielle, né? Uma mulher que foi negra, que foi assassinada no Rio de Janeiro, vereadora. Então, em homenagem ao grupo, eu vesti essa camisa para estar aqui com vocês, né? E falar da Sueli, ó, eu não sou estudioso da Sueli, né? Estou começando agora. Foi uma leitura despretensiosa e a Tati, como sempre, ela me coloca sempre em frias. Mas eu gosto, né? Eu sou o Marival, sou professor de filosofia no campus Hortolândia, do Instituto Federal de São Paulo. Estou licenciado para fazer o doutorado. Perdi aqui. Oi, Ferreira. Voltou, desculpa, voltou aqui, tinha perdido. Beleza. Então, vou voltar aqui, né? Então, eu sou o Marival Balduino, sou professor de filosofia do campus Hortolândia, do Instituto Federal de São Paulo. Sou baiano, mas estou há muito tempo no Sudeste, né? Talvez por isso tenha perdido um pouco o meu sotaque. Estou fazendo doutorado no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no campus Uberaba, não na área de filosofia, mas na área de educação, na área de educação tecnológica. O meu objeto de estudo é da questão étnico-racial, onde eu vou procurar
analisar a questão da aplicabilidade da Lei 10.639 nos cursos de Engenharia de Controle e Automação aqui do Instituto Federal de São Paulo, tendo aí como locus de estudo a questão da lei, né? E essa aplicabilidade da lei nesses cursos, mas que vai ser ampliado, obviamente, para outros cursos, principalmente cursos bacharelados. Bem, então, como eu disse, a minha leitura que eu fiz sobre Sueli Carneiro vem justamente... o que me chamou a atenção foi a palavra dispositivo, né, de racialidade. E então eu procurei ler esse livro, sempre tendo em vista a questão de contraposição com o que ela vai buscar, que é o dispositivo de sexualidade do Foucault. E, como eu disse, foi uma leitura que foi feita por conta de uma disciplina na Unicamp, que eu fiz como aluno especial, e eu me ative, portanto, aos 2 primeiros capítulos, onde ela discute a questão do dispositivo, do biopoder e etc. Né? Bem, então, quero começar pelo título, Dispositivo de Racialidade, e o subtítulo, a construção do outro como não ser. Né? E esse não ser como fundamento do ser. Então, nós temos que nos ater aí a essa construção do outro como ser, né? Que ser é este que está sendo dito? E que não ser é esse? E aí eu queria voltar, a Sueli ela não apresenta, mas já é uma interpretação minha, que é voltar um pouco lá mesmo nos gregos, no axioma de Parmênides, né, nesse título, só para a gente introduzir um pouco aqui a questão do subtítulo. O Parmênides vai trazer um axioma que é o ser e o não ser. Né? Então, esse axioma do ser, o ser é aquele ser pleno, completo, sujeito culto, sujeito naturalizado, normatizado, né? Portanto, e o não ser é aquele que é, para os gregos, o não culto, o bárbaro. Né? Então, nesse sentido, a Sueli vai trazer aquilo que Parmênides aborda do ser e não ser para nós, enquanto população negra. Tati, você pode colocar como apresentação de slide, por favor? Cá no alto, Tati. Eu estou tentando. Ou aqui embaixo, onde tem o aumento do... Quer que eu projete? Eu tenho medo de cair a internet minha, que ela fica estável. E eu nunca vejo. Mas eu posso projetar aqui. Eu estou tentando aqui, mas está dando um erro. Então, eu vou... Não está deixando abrir a apresentação. Deixa eu projetar aqui, então, Tati. Eu posso projetar, eu estou com os slides abertos aqui e a minha internet até que está tranquila por enquanto. Beleza, Maju, se você puder fazer. Claro, pode deixar. Aí, beleza, vamos lá, vamos ver se eu consigo. Então, voltando, enquanto a Maju está organizando, né? Então, a construção do ser, que ser é esse? É o ser branco, né? Que a Sueli está trazendo. O não ser é como o branco nos vem, enquanto população não branca. E aí a gente vai trabalhar esses conceitos. Obrigado, Maju. Imagina. Pode passar, por favor. Pode passar, você já apresentou muito bem, né? Conhece. Então, aqui, o conceito de dispositivo, né? Maju, passa primeiro, depois eu volto nesse. Beleza. Isso. Então, assim, quando a gente pensa dispositivo, a gente tem diversas formas de entendê-lo. E aí eu estou trazendo algumas dessas formas. O que é dispositivo?
Dispositivo refere-se a um aparelho, um mecanismo que tem uma função específica, né? Geralmente um objeto ou um sistema criado. Então, um dispositivo, por exemplo, pode ser um túnel, como é que chama? A ponte estaiada, que te leva a um outro lugar. Então, isso é um dispositivo. O dispositivo também pode ser qualquer peça, instrumento ou aparelho que é usado para realizar uma determinada função específica. Um cadeado é um dispositivo, né? Um chaveiro, uma grade é um dispositivo. Também dispositivo pode ser entendido como norma, como regra. Então, uma lei, né? Um decreto é um dispositivo. Agora, um conceito mais amplo de dispositivo que a gente tem pode ser descrever um conjunto de elementos técnicos, sociais, ideológicos, que atua de forma estratégica para influenciar a realidade. Eu queria fazer essa colocação, porque aí, Maju, eu peço para você voltar. Então, a primeira tela, isso. Aí eu estou trazendo a definição que Foucault vai trazer sobre dispositivo, né? O dispositivo é sempre um dispositivo de poder, que opera em um determinado campo e se engendra a partir de uma multiplicidade de elementos e pela relação de poder que se estabelece entre os seres, né? Brancos e não brancos, nesse caso aqui. Então, é a relação de poder desses dois grupos. O que é o dispositivo, segundo Foucault? Então, a gente precisa ater-se a essa definição Foucaultiana de dispositivo que a Sueli Carneiro vai se apropriar muito bem. É um conjunto de decididamente heterogêneo. Olha só. Então, é um conjunto decididamente heterogêneo, diferente, que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, morais, filantrópicos. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. Vamos nos ater, por exemplo, então, ao que ele define aqui, né, como dispositivo. Nessa relação que o racismo que nós passamos, né, que nós vivenciamos, o racismo estrutural vivencia, ele é marcado por dispositivos, ou por elementos de dispositivos racista. Por exemplo, no nosso racismo, Maju, há discursos, né? Discursos tal qual antigamente, né, na colônia se tinha que negro não tinha alma. É um discurso. De que negro é inferior. É um discurso. Instituições. Nós tínhamos a igreja. Nós tínhamos a instituição da plantation. Nós temos diversas instituições que são elementos que margeiam o racismo que impera. As organizações arquitetônicas. Nós temos como organização arquitetônica a Casa Grande e a Senzala, né? Nós temos como organização arquitetônica as igrejas, e se a gente pensa, por exemplo, voltando lá na colônia, e aqui nós temos uma primeira referência, a Chica da Silva, que constrói uma igreja com um sino para trás, lá no fundo da igreja, porque havia um discurso de que negro não podia passar embaixo do sino, né? Então, a Chica da Silva constrói uma igreja colocando o sino, e aí o negro pode adentrar essa igreja. Isso são organizações arquitetônicas que nos impedem de alcançar determinados lugares, né? Decisões regulamentares. Leis. Nós temos a lei tão famosa, todo mundo, né? Muita gente comemora, nós não, né? Que é a Lei Áurea, por exemplo. Mas o que diz a Lei Áurea para a população negra? Nada, né? E as leis outras que vieram, lei do boi, né, para falar um pouco de leis. Medidas administrativas, e aí a gente pensa científicas também, né? Quando a mulher negra recebe menos anestesia,
na hora do parto. Então, veja como os dispositivos do racismo, eles são um conjunto de elementos que ele vai aplicando na vida da população negra, né? Pode passar, mas, por favor. Fora o ditos e o não ditos, né? As coisas que são. E aqui eu trouxe, já é para a gente pensar um pouco, 3 conceitos que já estão na nossa cabeça, eu nem precisava colocar. Mas a gente tem a racialidade, né, que é a forma como a raça é construída e vivenciada socialmente, a racialização como processo de categorização e atribuição de significados a grupos humanos. Então, a gente pensa, por exemplo, que, e até hoje é assim, né? Claro que a partir da década de 90 isso vai mudando, mas até na cabeça de muita gente, de muitos brancos, não havia uma racialização dos brancos. Isso ocorre agora, a partir da década de 90, aí, que a gente vai discutir a figura do branco. E racialismo, né, que é um sistema de crenças e práticas que legitima a superioridade de uma raça sobre outra. Né? Eu só trouxe para a gente pensar. Pode passar, Maju. E aqui, então, né, inspirado no dispositivo que nós acabamos de ver, que é o dispositivo apresentado por Michel Foucault, um filósofo francês da década de 60, 70, né, que morre em 84. E ele vai trazer esse mesmo aspecto que a gente viu de leis, normas, questões administrativas, tendo como escopo a sexualidade. Então, ele vai analisar a sua realidade, a realidade do mundo que o cerca, a sociedade, a partir do dispositivo de sexualidade. Sagazmente, a Carneiro ela vai aproveitar-se desse elemento conceitual Foucaultiano, mas vai dizer o que molda a nossa vivência enquanto sociedade brasileira racista não é o dispositivo de sexualidade, mas sim o de racialidade. Então, é o conceito de raça, ou a partir do conceito de raça, que se estabelece a construção da sociedade que nós temos. Como diz o Gessé de Souza, o racismo construiu o Brasil, não o Brasil construiu o racismo. E daí a gente vai poder entender que toda a construção social que nós vivemos é vinculado à questão da racialização ou racialidade dos corpos, né? Então, é essa racialidade dos corpos que vai definir os lugares onde a gente vai estar. É essa racialidade dos corpos que vai dizer que nós não podemos adentrar determinados espaços da sociedade, que determinados espaços da sociedade não foi feito para nós. Então, esse dispositivo, Carneiro argumenta que a racialidade é o dispositivo que organiza a sociedade de forma hierárquica, atribuindo lugares sociais distintos a negros e brancos. Né? Então, se a gente pensar um pouco, a gente vai ver, nos Estados Unidos e na África do Sul, esse dispositivo era escancarado. Havia lugares determinados para negros e brancos. No Brasil, como é que isso se dá? No Brasil, por exemplo, nós temos o quarto da empregada, que vai substituir a senzala. Nós temos o elevador de serviço, em contraposição ao elevador social. Então, nós temos, no Brasil, as marcações na busca de emprego. Então, são dispositivos que vai organizando. Pode passar, Maju, por favor? Então, aí é aquilo que eu estava falando lá no início, né? A construção do outro, né? O outro como não ser. Né? Então, nós temos o ser. A racialidade, portanto, vai trazer o Sueli Carneiro, vai definir o negro como o outro, como o não ser. O não ser em relação ao branco.
o branco que não se pensa racializado, né? E aí, portanto, este branco define o que é o negro. Como vai pensar Fanon, só vai se perceber negro, né, a partir do dito, do que o branco diz sobre ele. Né? Então, a definição do negro como esse não ser, em relação ao branco que ocupa o lugar da humanidade plena. Então, esse branco coloca-se, né? E a partir ali do iluminismo, isso se aflora ainda mais, porque aí surge a ideia do sujeito universal. Que sujeito universal é esse? O sujeito universal é o sujeito branco, europeu. Né? Se a gente for na história da filosofia, a gente vai ver quão racistas, nas suas concepções, são os grandes filósofos europeus. Locke, Kant, Hegel, todos esses filósofos se colocavam como neste lugar de o ser, enquanto os outros povos seriam não seres, portanto, inferiores. Então, há uma negação da humanidade do negro, e isso é justificado pela subjugação histórica, desde a escravidão até as formas contemporâneas de exclusão. E aqui, portanto, a Sueli está trazendo a ideia de que há uma naturalização frequente, corrente, da inferioridade negra. E isso é feito desde os primórdios, né, da nossa colonização. Então, desde quando são trazidos para cá de forma forçosa. Há que se lembrar que, na saída de África, forçosamente, os negros perdiam as suas identidades, perdiam os seus nomes, perdiam os seus títulos, reis, rainhas, né? E vinham com o nome do comprador, assumia o nome do comprador. Assumia, não, era imposto a ele o nome do comprador. O racismo não é apenas um preconceito individual, isso já estamos cansados de saber, mas ele é estrutural, né? E também institucional. Mas é um sistema que naturaliza a inferioridade negra, fazendo com que desigualdades sejam vistas como normais e inerentes à raça. Então, a gente naturaliza, e é isso, desculpa, a gente naturaliza, perdão, a quantidade de negros presos no sistema carcerário. A gente naturaliza, a sociedade naturaliza o aplicar menos anestesia numa mulher negra por considerar que ela é mais forte. Então, essa naturalização da inferioridade... E olha que curioso, né? Aplica-se menos anestesia por considerar que a negra é mais forte, mas não porque ela no sentido de que a mulher negra ela seja poderosa, mas há uma ideia de animalesca nesse sentido, né? Então, assim como se trata um animal, né, dando menos ração, sei lá, menos remédio. Pode passar, Maju? Então, aqui, e aí a Sueli Carneiro, ela é genial, né? E eu concordo demais com ela. Nós não temos como analisar uma sociedade, não temos como analisar um fato, não temos como analisar as nossas vidas se não for por essa interseccionalidade, né, do recorte gênero, raça e classe. Então, se quisermos fazer uma análise conjuntural, precisamos passar por essas questões gênero, raça e classe. E ela vai destacar muito bem isso, cruzando outros eixos de opressão além da questão racial, né? Então, a gente vai perceber que, e a gente leva isso para a nossa vida, né, o tempo todo. Por exemplo, nós pretos temos que ser mais, nós temos que estudar mais. Se quisermos alcançar alguma coisa, a gente tem que ser sempre o dobro, se esforçar sempre mais, né?
Então, a Sueli está aí, atenta a isso, a essa questão, e ela vai dizer, há o aspecto racial, mas ele está junto à questão de gênero e de classe. Não à toa, a mulher negra, na escala do trabalho, é a que menos recebe. Né? O homem negro recebe menos que a mulher branca recebe menos que o homem branco. Então, há alguma coisa interligada. A mulher negra, portanto, ela sofre uma pressão específica, vai dizer Sueli Carneiro, sendo alvo do racismo e do sexismo, do machismo, simultaneamente. Então, a mulher negra, nesse conjunto social, nessa sociedade que vivemos, a Sueli, e aí a Maju trouxe de forma primorosa, apresentou que a Sueli tinha uma perspectiva de feminismo negro, né? Ela não quis copiar, aliás, ela entendeu que não precisava copiar o feminismo norte-americano, porque havia especificidades nas mulheres negras brasileiras. E, portanto, essa atenção da Sueli é marcada nesse sentido de que ela percebe que há um cruzamento para a mulher negra de um machismo com o racismo que está indicado na sua Constituição. E aí ela vai trazer, né? Eu gostei o Maicon estar aqui, né? Na nossa última reunião, o Maicon usou uma analogia que é muito, muito, muito importante, que é a analogia do polvo, aquele bicho de tentáculos no mar, né? Então, é um bicho que tem várias pernas, né? Que a gente chama de tentáculos. E o Maicon que está aqui, ele usou essa analogia para dizer o racismo é a cabeça e os tentáculos são as várias as diversidades, as formas diversas que o racismo age, né? E aí a branquitude é um desses tentáculos que nós temos. E entendendo aqui branquitude como o quê? Como um conjunto de elementos, né? de atitudes, de ideologias que caracteriza ou que leva a caracterizar a população branca como superior, como mais completa, mais plena que as outras, que os não brancos, né? Então a branquitude ela vai ser tomada como um padrão de humanidade, vai dizer Sueli, um padrão de beleza, um padrão de inteligência, um padrão de moralidade, né? Eu fiz um teste uma vez com os meus alunos aqui esse ano, né? Eu pedi para que eles consultassem, antes da proibição do celular, né? Então, que eles consultassem pelo celular o conceito de beleza e o que é que aparecia no Google. E não é surpresa zero para todo mundo, aparecem figuras de mulheres e homens brancos. Isso é a branquitude, né? Que tem como característica a salvaguarda dos seus privilégios. E aí eu digo para os meninos, né? Assim, eu digo, mas privilégio não é só privilégio financeiro, né? É o privilégio de não ser parado, enquadrado por um policial pelo fato de ser branco. Então, a branquitude ela tem essa capacidade, né, de conduzir uma parte da população, portanto, a população branca, para esse lugar do privilégio, enquanto, ao mesmo tempo, e concomitante a isso, conduzir a população não branca, e aí a população negra, indígena, e aqui nós estamos falando particularmente da negra, à condição de inferioridade, ou de buscar embranquecer-se, né, no sentido de parecer-se branco para poder participar dessa branquitude. Eu estava vendo esses dias, só para a gente entender isso, a discussão de gays de direita e gays de esquerda. E o gay de direita, que foi deputado aí, né,
falando disso, que ele nunca sofreu nenhuma ação persecutória, nenhuma violência pelo fato de ser gay. Mas aí eu fiquei pensando, será que ele assumia-se como gay ou está assumindo agora porque é um momento político? Né? Será que ele tinha essa coragem toda de se afirmar gay antes de se tornar político? Então, é uma forma eu estou falando isso para mostrar que, no processo da branquitude, nós também temos elementos que nos levam a querer parecer branco. Pode passar? E a branquitude, ela controla e se apresenta na mídia. Olha quão interessante é isso, né? Nós estamos vendo aí muitas das novelas, das 6, das 7 e das 9, com bastante atores negros e negras, que é uma mudança de paradigma muito clara. Né? Eu recordo que, no alto dos meus 50 anos, na minha infância e adolescência, eu acordava e dormia vendo gente branca na televisão. E o negro ou a negra que aparecia estava na cozinha, na portaria, em qualquer lugar, nunca ocupando espaços de poder, de protagonismo, quero dizer. No entanto, o ator, eu esqueci agora o nome dele, teve um ator branco aí, que agora eu esqueci, um bom ator, por sinal, estava reclamando do protagonismo negro na novela, que está lhe tomando espaço. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a branquitude ela não cede 1 milímetro dos seus... Tiago Fragoso, obrigado, Tati. Ela não cede 1 milímetro do seu privilégio. E aí ela diz, o Tiago Fragoso usa isso, né? Que agora não tem espaço mais para ele enquanto profissional branco, porque agora toda a TV está ocupada por negros e gays. Isso aconteceu com as cotas, né? Também como lugar em que a branquitude argumenta de que está perdendo os seus privilégios e, por isso, luta contra. Então, no capítulo 2 do livro, isso, Maico, falta espaço para homens e héteros, né? Homens héteros, brancos e héteros. É isso, a branquitude ela não quer ceder. O mínimo justamente, continua sendo maioria. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Stephanie, o Congresso Nacional, o Judiciário brasileiro, o militarismo brasileiro, se a gente for olhar a foto dessas 3 categorias que eu acabei de citar, gente, ninguém vai assustar. Você só vai ver homens e mulheres brancas, na sua maioria. Como é que negro está tomando lugar? Nós precisamos ocupar esses espaços, sim. E oxalá ocupemos em breve. Né? Bem, então, como eu disse, eu fiquei sobre 2 capítulos, né, do livro, até para dar gostinho para quem não leu, né, Maria Júlia, Maju. Quem não leu, leu o livro. Isso, Maico. Nunca reclamava. Quando o tia Anastácia estava na cozinha, quando o tio Barnabé estava na casa de sapê, quando o Saci Pererê era o moleque, né? É isso. Quando o negro estava fazendo só filmes de sendo bandido, laranja, traficante, então não há nenhuma reclamação com relação a isso. Gente, então, a Sueli Carneiro, no 2º capítulo do livro, que vai trabalhar a questão do biopoder, né, ela vai articular o biopoder à racialidade. Né? Então,
se Foucault trouxe lá na sua obra o nascimento da biopolítica, né, que ele vai trazer em outras obras também ele vai falar do biopoder, ele vai dizer que o biopoder é um dispositivo, um elemento, um instrumento de observação e ação sobre os corpos, sobre a vida das pessoas. E é esse biopoder que decide quem vive e quem morre. Então, o biopoder Foucaultiano é uma atitude, é uma ação de controle dos corpos. E esse controle ele vai se dar a partir, por exemplo, das vacinas, controlando quem vive, quem morre e tal. A Sueli vai se apoderar desse pensamento Foucaultiano, e aí também vai absorver de outros pensadores, como Achille Mbembe, né, a necropolítica, vai pegar de outros pensadores, e ela vai trazer isso para a nossa vida de negros e negras, né? Só que esse biopoder trazido pela Sueli traz a marca de quem deve morrer e quem deve viver, né? Ela vai analisar no sentido de que o biopoder da nossa sociedade, ela define quais corpos serão mortos, né? E esses corpos que são mortos, como diz Emicida, é o alvo, né? É o alvo da bala. Não à toa que as balas perdidas, elas têm onde ela se encontrar. Geralmente, maciçamente falando, as balas perdidas atingem o alvo do corpo preto, de crianças pretas, de mulheres pretas, né? De homens pretos. Então, ela vai articular o dispositivo de racialidade com o biopoder, observando como agem corpos de mulheres e homens negros, para mostrar o quanto esses mecanismos juntos têm uma dupla consequência. Tanto decide sobre os corpos que vivem, quanto sobre os corpos que morrem. A necropolítica de Achille Mbembe. Pode passar. Não à toa, a polícia baiana hoje e a polícia paulista são as polícias que mais matam. E matam, na sua maioria, jovens de 16 a 28 anos, salvo engano meu agora. Né? E corpos negros. Então, a partir da tríade aí, poder, saber e subjetivação, a pensadora Sueli Carneiro traz como elementos basilares na configuração da sociedade brasileira seu suporte, o sexismo e o racismo. Ela está dizendo, portanto, a partir de Foucault, que os dispositivos de racialidade também trazem subjetividade, ou cria subjetividades, né? Cria homens e mulheres negros que não se reconhecem como negros, que não se veem como negros, ou que, ainda que se vejam como negros, pensam como branco, agem como branco, né? Ou tentam agir como branco. Então, há uma criação de subjetivação, de subjetividades que são muito criadas nesses dispositivos que nós que nós iniciamos falando dele. Então, o dispositivo como um conjunto de elementos que nos assujeitam enquanto seres, enquanto população negra. Pode passar, Maju. A Sueli vai fazer um contraponto ou utilizar-se de três pensadores, e aqui eu vou passar muito rápido, né? Gessé Souza, onde ela vai discutir o mito da democracia racial ali com ele, e o posicionamento dos movimentos negros. O Charles Mill,
que é um filósofo afro-americano que vai discutir o contrato racial, né? Ele vai trazer uma obra, né? Que é esta aqui que eu estou apresentando, o Contrato Racial de Salles Mills, que ele vai fazer um contraponto com os contratualistas europeus, Locke, Rousseau, né? E ela vai trazer aí a questão do epistemicídio, que foi cunhado pelo Boaventura de Souza Santos, né, um filósofo português, salvo engano, acho que é português mesmo, né? Epistemicídio, como o próprio nome diz, é a morte dos saberes, que é outro elemento trazido por Foucault, né? Que é a morte do conhecimento, que é a morte dos saberes ancestrais, né? Quem cuida das nossas plantas, raízes. Hoje a gente já não conhece mais, ou conhece poucos, bezedeiros, bezedeiras, etc., né? Então, esses elementos ancestrais hoje estão nas mãos das farmacêuticas. E não à toa essas farmacêuticas hoje estão em voga com as denúncias que estão aparecendo aí dos caras, dos grandes que sonegam, né? Pode passar, mas e aí para finalizar, né? A resistência à desconstrução do dispositivo que Sueli vai apresentar, ela não apenas denuncia, mas aponta caminhos para desconstruir esse dispositivo. E aí ela aponta 3 caminhos, né? Primeiro, ela vai apontar a questão das políticas de ação afirmativa, as cotas raciais, a valorização da cultura negra e o fortalecimento do movimento negro e do feminismo negro. Então, são 3 caminhos que ela aponta como um momento de desconstruir o dispositivo de racialidade que muito nos causa mal, né? Nos assujeitando, como diz, para usar o termo Foucaultiano. Pode passar? Né? Qual é a tese central que ela defende? Né? Então, como a Maju trouxe, né? A tese central defendida por ela é essa: a construção do outro como não ser. Veja, a construção do outro como nada, não ser nada. E como fundamento do ser. Então, o branco que se olha como ser, se olha como aquilo que é o oposto ao nada. O branco é o tudo, é o ser pleno. E o negro, o indígena, é o não ser. E isso, gente, a gente pode trazer para todas as relações. A relação sexista do homem com relação à mulher, o homem como ser, assim ele se considera, e a mulher o não ser. A gente pode ver isso com relação a qualquer relação de poder, né? Em que a gente pode ver um ser como tratado como universal, como pleno, em detrimento da negação do outro, que é invisibilizado, ausentado da história, negligenciado, vitimado na sua condição colocada de não ser. Não à toa que nós não sabemos a nossa ancestralidade, muitos de nós, de onde nós viemos. Mas sabemos qual é a origem europeia nossa. Mas não sabemos nada, muito de nós sabemos muito pouco sobre a nossa ancestralidade africana, por exemplo. Pode passar, Maju. Pode passar. Isso. O que é que ela propõe, né? A minha proposta é a de que essa noção de dispositivo oferece recursos teóricos capazes de apreender a heterogeneidade de práticas que o racismo e a discriminação racial engendram na sociedade. A natureza dessas práticas, a maneira como elas se articulam e se alimentam ou se realinham para cumprir um determinado objetivo estratégico. Então, é isso que ela está tentando mostrar o tempo todo na sua obra. Como a gente pode perceber as nuances do racismo e como ele opera sobre nossas vidas. Pode passar, Maju. Eu acho que já aqui, né? Então, o racismo opera com essas
características. Então, isso é um recorte de um jornal antigo, né, quando ainda tinha aquela questão de procura de emprego. Então, uma das formas que o racismo encontrou no seu dispositivo de racialidade é dizer boa aparência. Procura-se pessoa de boa aparência. E o que significa dizer isso? Significa branco, branca, cabelo liso, cabelo alisado, né? Significa dizer que você tem que cortar seu cabelo, e a mulher passa muito por isso. Prenda seu cabelo no trabalho, o patrão não gosta, o público não gosta. Então, veja, é como o racismo opera. Pode passar? Então, a moça de boa aparência, com formação completa, é assim que o dispositivo instaura uma divisão e tem efeitos ontológicos, no sentido de construção do ser, né? Constitui, assim, os sujeitos, através de enunciação sobre o outro. Pode passar? Pode passar. Então, de acordo com a autora, né, com o Foucault, antes mesmo da repressão dos séculos das classes, ou seja, Foucault suspeita que antes de servir a sujeição de uma classe por outra, o dispositivo de sexualidade serviu para a autoafirmação. Pode passar, mãe. Qual é a proposta dela com relação a isso, né? É complementar a visão de Foucault, afirmando que esse eu, no seu encontro com a racialidade ou a etnicidade, adquiriu superioridade pela produção do inferior, pelo agenciamento de que essa superioridade produz, sob a razoabilidade, a normalidade e a vitalidade. O dispositivo de racialidade também produz uma dualidade entre positivo e negativo, tendo na cor da pele o fator de identificação do normal, e a brancura seria a sua representação. Então, a Sueli, ela é uma gênia, né, em pensar, em refletir a partir daí a questão de como o dispositivo de racialidade vai criando subjetividades e assujeitamentos na população negra. Pode passar, por favor. Pode passar, eu citei já, tem muito... aqui, eu quis... Então, eu trouxe essa imagem do gibi, né? Eu podia ter trazido lá na frente, né? Então, vê, quando se coloca o negro, e aí se coloca ele caricaturado, né? E, olha, a figura mais parece com o macaco, né? E é isso que... E ao mesmo tempo, ele está lendo o gibi com representações brancas. Só sujeitos brancos no gibi. Quando coloca o negro, ou aparece como um macaquinho ali, eu acho que é um macaco, né? Um mico-leão, e o gibizinho que tem ali também um sujeito negro ali no gibi, mas sem referência nenhuma. Pode passar, acho que já tá no fim. Então, o negro aqui como objeto, né? Objetificação, no campo da produção acadêmica sobre as relações raciais, os negros estiveram ausentes como sujeitos do conhecimento. Aqui ela está discutindo com o Boaventura, né, a questão do apagamento, do epistemicídio, e pode passar. O biopoder também já falamos, por favor, pode passar. A gente já pode passar, para a gente até ter tempo de conversar. Aqui, quais exemplos de biopoder? Não, pode passar. E depois a gente... Pode passar, por favor. Ok, pode passar, também já falou. É isso, então, que nós vamos falando. Eu agradeço aí a atenção e vamos até a segunda parte da Maju, né? Obrigado, viu, pela paciência. O Arcana está preparando aí, mas queria agradecer ao Marival, ao Maju,
pela apresentação, explanação maravilhosa. Eu acho que muita coisa a gente percebe, né, mas é muito diferente quando a gente vê na literatura, a gente vê outros autores também comentando, né? Agora no finalzinho você falando, fui anotando um monte de coisa, né? Embora a gente, né, dialoga muita coisa, mas sempre tem algo novo, né? Essa questão da boa aparência, que o Abdias comenta, Lélia Gonzalez e tantos outros autores também trazem essa perspectiva. Então agora eu vou passar a palavra para o Maju, para ela dar continuidade aí para falar um pouquinho da atuação agora recente, e depois volto para a Campos. Perfeito. Então, Camis, você me para, viu? A hora que for a sua vez. Mas eu acho que foi muito importante essa fala do Marival, né, para a gente entender exatamente de onde que a Sueli está tirando toda a fundamentação teórica para sustentar essa defesa, né, de um racismo institucionalizado e paramentado em bases teóricas, né, e também uma proposta de como quebrar com isso, né. E aí, pensando nessa questão da Sueli Carneiro hoje, né, que, como eu comentei, é uma questão que eu tive um pouco mais de contato nessa atuação dela, né, no campo social atualmente, né, no século XXI. Pode passar, por favor, Tati. O Camis está apresentando, né? Pode passar, por favor. Então, hoje a gente tem, né, a dona Sueli como uma referência viva e ativa nessa luta por direitos humanos, uma figura, inclusive, que está tendo muita visibilidade, né, nas redes sociais, enfim, espaços de muita circulação mesmo de ideias e tudo mais. Eu tinha comentado também, né, que ela é bastante reconhecida tanto no Brasil como no exterior, né, já foi premiada, recebeu o título de honoris causa pela Universidade de Brasília, né, ela também foi a primeira cidadã brasileira do Benin, né, naturalizada no Benin. Isso foi super recente, acho que foi ano passado, né? Ela e a filha dela, a Luanda, fizeram essa viagem para o Benin, enfim. Então, é todo um diálogo em múltiplos aspectos, né, que ela está construindo. Pode passar, por favor, Camis. Ela também foi homenageada, né, com esse livro Escritos de uma Vida, pensando na trajetória dela. Também tem a biografia, né, o Continuo Preta, da Bianca Santana. Então, tem várias pessoas aí pensando nessa figura, né, de Sueli Carneiro como uma potencialidade, né. Pode passar, por favor, Camis. Além disso, né, ela também é uma presença constante nos debates, eventos, instituições sobre negritude, gênero, educação. Acho muito legal pensar isso, que ela também está muito presente na educação básica, né? Acho que o próprio projeto aqui da Tati já exemplifica como isso é um movimento que vai ecoando, inclusive na educação básica, né? Não se atendo só à universidade, por exemplo. Pode passar, por favor. Então, acho que agora seria já a parte da Camis, né? Para falar sobre o projeto mesmo, o Agogie.
Eu tinha uma pergunta. Pode ir, Michael, Michael, pode ir. Você levanta a Quiser ir, fica à mãozinha, vontade, a gente Stephanie. organiza aqui. Aí. Bom, primeiro eu queria agradecer, dizer que eu também não vou abrir minha câmera, porque estou com uns probleminhas aqui, mas parabenizar vocês que estão aí nesse projeto tão importante, tão bonito, dizer que é muito bom ouvir sobre Sueli Carneiro, essa mulher tão potente, e aprendi bastante hoje com vocês, de verdade, porque eu também pesquiso uma mulher negra, que é a Carolina de Jesus. Então eu vou mergulhando na vida da Carolina, muitas das vezes eu não dou conta de mergulhar em outros temas, em outras pesquisas, e isso aqui me fez até rememorar algumas coisas. A pergunta que eu tenho é para o meu amigo, companheiro de longa data, o Marival, que ele até chegou a falar um pouquinho, mas como ele é filósofo, e aqui nós estamos falando... acho que ele saiu. Será que tá ruim a internet dele? A internet dele tá ruinzinha, tá caindo e voltando. Bom, mas eu faço a pergunta, se alguém puder anotar, por favor. Como o Marival ele tá falando ele é filósofo, ele tá... Marival, você tá me ouvindo? Michael, eu caí no computador, caiu a internet aqui. Tô no celular Tá agora. Bom. Pode... Então, eu disse que foi muito bom ter te ouvido. Aprendi bastante com você. E como eu conheço sua trajetória acadêmica, sei da sua discussão filosófica, e a gente tem uma amizade de longa data, eu queria explorar um pouquinho essa questão da filosofia, do Foucault e agora da Sueli, quando nós estamos falando do dispositivo de dispositivo que ela traz através dos presídios. Então, a minha pergunta, ela gira em torno de como é que você vê os presídios nessa perspectiva do dispositivo que a Sueli Carneiro traz para nós. Obrigado. Pergunta de 1 milhão. Parabéns de novo, viu? Amém. Parabéns. Obrigado, Michael. Obrigado pela pergunta, que é, de fato, a pergunta de 1 milhão, Michael. Mas vamos lá. Não tem como não pensar a questão carcerária no Brasil se a gente não estiver atento àquilo que a Sueli chamou de interseccionalidade, no sentido de gênero, raça e classe. Né? E aí, quando a gente pensa a população carcerária como sendo de a população majoritariamente negra, né? E que nessa perspectiva de habitação carcerária, de população carcerária, melhor dizendo, você ter 45% dos que estão aprisionados sequer foram julgados, né? Isso demonstra que o dispositivo de racialidade, que é o conjunto de elementos discursivos, arquitetônicos, etc., aquilo que a gente viu como Foucault define, e a Sueli então vai trazer isso na sua visão de mundo, não há como não pensar isso como um dos elementos desse racismo estrutural que nos abate o tempo todo, nos atravessa o tempo todo. Né? Então, a Sueli, quando ela traz o dispositivo de racialidade para entender o mundo, ela vai também trazer um entendimento sobre como se configura a população carcerária, majoritariamente negra. Ou seja, também é uma questão de tratar-nos como não ser, como ser inferior, como ser violento, como ser lascívio, né? Então, na perspectiva de Sueli, eu entendo que a visão dela sobre a população carcerária passa por esse elemento do racismo estrutural que compõe, que subscreve a nossa sociedade, né?
que forma a nossa sociedade. Por exemplo, no sentido de que, se a gente pegar, por exemplo, Michael, quando a gente fala da população carcerária, o modo como o pose, não sei o que pose, foi tratado, foi diferente de como o Brancão lá, que deu 61 socos, desculpa as mulheres, né? Olha como esse cara foi tratado, o que deu 61 socos. Foi no carro, ninguém tocou a mão nele, né? No máximo de mão para trás, não sei se ele foi algemado, ao passo que Pose estava até quase sem respirar. Né? Então, há um elemento do racismo, e aí um dos tentáculos do racismo é o racismo da prisão de quem tem a cor retinta, né? De quem tem a cor da pele mais escura, né? Que é a grande parte dessa população que está encarcerada hoje no Brasil. Eu acho que a Sueli, né, acredito que a Sueli, ao analisar a população carcerária, ela vai partir desse aspecto constitutivo da sociedade, desta sociedade, que é uma sociedade racista, né? É uma sociedade do genocídio e uma sociedade que tem como alvo o corpo negro. Né? A ponto de nós, Michael, não podermos sair na rua sem a identidade, sem um documento. Né? Com medo de ser morto e ser visto como indigente. Olha essa questão, né? É curioso. Nós tivemos assistimos o M8, não sei se vocês assistiram M8, um filme brasileiro, e os corpos que são tratados nas faculdades de medicina são corpos de indigentes, na sua maioria. E ela tem cor. Esses corpos têm cor. São os nossos corpos que são examinados, mexidos, né? Não enterrados dignamente. Então, eu acho que é isso, Michael, que a Sueli está projetando, vendo sobre a população encarcerada no Brasil. Não sei se consegui responder a contento. E só para... Desculpa aqui, tá? Só para dar os créditos, o Marival falou da questão do tentáculo. Eu utilizo essa analogia do racismo como um povo, mas essa analogia é do professor Carlos Moore. Então, quem quiser conhecer também as obras do professor Carlos Moore, fiquem à vontade. Obrigado. Valeu, Maico. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu queria agradecer o convite, que acho que a Tati que me respondeu no Instagram lá, que ia ter essa mesa, eu achei muito interessante. E eu estudei um pouco de feminismo negro, né, da Angela Davis, mas Sueli Carneiro eu não conhecia. Mas o que eu queria dizer é que é sobre o projeto, que é uma dúvida boba, gente, mas eu achei que era mais uma iniciativa da Tati, mas é um projeto de extensão, então, do Instituto Federal, que tem bolsista? Como que funciona? Só para eu entender melhor. O Stefano é um projeto de extensão do Instituto Federal, né, que aí tem essa perspectiva de trabalhar com as mulheres negras, né, era focado no grupo, né, só que alguns problemas a gente teve para marcar algumas atividades, então a gente achou melhor dar uma visibilidade maior, né, colocar no online, para que outras pessoas pudessem participar dessas ações. Então, cada encontro, o objetivo é a gente trabalhar com uma intelectual negra, né? A primeira foi a Carolina Maria de Jesus, aí dessa vez a gente trabalhou com a Sueli Carneiro, aí depois a equipe do projeto se reúne e a gente vê com qual intelectual a gente vai trabalhar. Ah, que bacana. E tem a ver com o grupo da Marcela ou não tem nada a ver? É porque tem o mesmo nome. Isso, tem o mesmo nome, aqui o projeto foi inspirado no grupo. Ah, né, entendi. que as pessoas fossem trabalhar.
Ah, tá, mas são duas coisas distintas, ou não? Sim, são coisas distintas. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Olá, tudo bom? Obrigada pelas falas aí, contribuiu muito na. Pode falar, Tati? Nem perguntei. Pode, claro, não tem ninguém Meu na nome é frente. Cândida, as falas foram muito pertinentes, contribuiu muito mais para o repertório meu repertório, pelo menos, né? E eu queria falar muito assim que eu sou uma pessoa atenta, né? Eu faço comunicação na rede, mas como ativista antirracista. Mas não sou estudiosa como vocês, né? Falo, sou ativista, leio um pouco aqui, outro pouco acolá, fico ouvindo as estudiosos. E aí, alguém falou, eu entrei já, a pessoa está falando que era especialista em samba. Historiador, especialista em samba, foi uma das mulheres. Uma das Fui eu. E aí tem duas polêmicas gigantescas essa semana, né, em relação ao samba, né, tanto local, né, que teve uma cantora branca envolvida e um homem negro, né, envolvido na questão lá do samba, né, quem que o samba pertence, né, e outra é da mulher branca, não sei se vocês estão por dentro dessas polêmicas, sambando numa roda de samba bem histórica no Rio de Janeiro. E eu queria ouvir um pouquinho a respeito de uma fala mais técnica, né, a respeito disso, porque eu até falei assim de uma forma bem do meu sentir, não foi a partir de referencial literário, porque eu vejo assim, né, que como o professor falou, o racismo vai adquirindo novos tentáculos, né, uma tecnologia que vai se moldando, vai sendo extremamente adaptável. E aí agora eu vi que a questão o racismo é, fez uma permuta de nomes aí para posse do samba, né? A quem é de direito o samba, né? E eu queria saber o posicionamento de vocês em relação a isso, a esses momentos polêmicos, mas ao mesmo tempo que eu acho que é bem pedagógico, principalmente para o público mais jovem, né? E a gente trabalhar com o antirracismo a partir disso. Obrigada. Perfeito, Cândida. Prazer. Meu nome é Maria Júlia. Eu estava comentando, né, que eu fiz história na Unicamp e agora eu estou fazendo mestrado na USP, né, lá no Instituto de Estudos Brasileiros. E o meu tema de pesquisa tem sido samba e malandragem durante a ditadura. Então, eu faço essa pesquisa a partir da obra do Bezerra da Silva, né? Então, tentando entender as dimensões aí da malandragem relacionada, né, com o samba de partido alto, que era o gênero que ele cantava e tudo mais, né? Nossa, eu acho sua pergunta excelente, assim, porque essa é uma questão, né? Até a questão da posse, a quem pertence o samba, quanto também esse lugar da mulher branca nos espaços da roda de samba, por exemplo, são questões que, tipo, são muito antigas, né? E que elas permanecem e elas vão se modificando, né? Como você bem falou também, ela vai se adaptando, são questões que vão se adaptando, mas elas permanecem no nosso cotidiano porque elas ainda estão atreladas a uma base que é o racismo em si, né? Então, foi até legal você ter perguntado, porque eu acabei não falando com muitos detalhes, mas eu participei do programa de residência da Casa Sueli Carneiro no ano passado, e, para quem não conhece, né, foi uma iniciativa, né, da instituição de fazer pesquisas, projetos, a partir da obra da Sueli, do acervo que eles têm lá na casa, da biblioteca dela, enfim. E aí a minha ideia foi estudar o lugar da mulher negra no samba, né? E aí eu acabei ficando muito na questão da mulata, tentando entender, inclusive, como o movimento do feminismo negro enxerga, né, esse estereótipo da mulata, que é muito violento, é muito pautado, inclusive, nisso que o Marival estava comentando também, né, sobre a animalização, o estereótipo, a inferiorização. Então, é super complexo, porque a mulata, ela surge sob essa desculpa de, nossa, não, olha só, a mulher negra, ela está no centro do samba, mas aí é sempre um centro muito estereotipado, sexualizado, assim, num nível, né, de, inclusive, desrespeito, muitas vezes,
como se essa mulher não tivesse subjetividade, enfim, né? E aí, pensando nesse lugar, por exemplo, da mulher branca na roda de samba, eu acho que é isso, é muito importante que a gente complexifique essas relações, porque eu acho que é isso, né? A branquitude está sempre num lugar muito confortável e intocável. Então, quando pessoas negras falam, olha, esse lugar de protagonismo não é seu, as pessoas brancas ficam inconformadas, né? Como assim? Eu não sou o centro das atenções aqui. E aí, geralmente, uma resposta que a gente escuta em relação a isso é pessoas brancas falando, então eu não posso estar na roda de samba, eu não posso gostar de samba, né? E eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa negra falando isso, que pessoas brancas não podem gostar de samba. Só que a questão é essa, né? Quando a gente pensa em mulheres negras, que lugar elas estão ocupando na roda de samba e que lugar a mulher branca está ocupando? Porque mesmo que seja, né, que nem esse caso que viralizou, da mulher branca que estava sambando e tinha outras mulheres negras, né, meio tipo assim, quem é essa, né? Mas mesmo nesse lugar, a mulher branca ainda está num lugar muito intocável e de muito privilégio, de, enfim, né? E a mulher negra, mesmo quando ela está no lugar de destaque, por exemplo, no lugar da mulata, que é um lugar violento. Então, é muito importante a gente entender essas relações. Por exemplo, o próprio dispositivo de racialidade, como ele opera dentro da cultura. Uma cultura que é de origem negra, né? Aí pensando nesse lugar a quem pertence, a prática, né, do samba, inclusive do estar em coletivo e produzir música, vem da tradição da batucada e que vem de uma tradição de escravizados, né? Então, e aí surge nos quintais das casas, que tinham inclusive função religiosa, né, nas religiões de matriz africana. Então, você apagar, né, invisibilizar o protagonismo negro nesses lugares é o próprio dispositivo de racialidade operando, né? Então, foi muito interessante, assim, e tudo está muito em disputa, né? Porque uma coisa muito interessante, super difícil de lidar, que eu acabei encontrando na minha pesquisa, foi que existe um setor da sociedade, assim, de mulheres negras, que defende o título de mulata, por exemplo. Eu entrevistei uma ex-passista que ela defende a profissionalização do termo mulata, inclusive, tipo, de mulata ser uma profissão, porque essa é uma forma de legitimar o espaço da mulher negra dentro do samba, porque ele ainda é muito deslegitimado. Então, tipo, é muito doido, né, quando a gente vê como tudo isso está em disputa. Então, um termo que é violento, é estereótipo, ao mesmo tempo está sendo reivindicado como uma forma de quebrar com alguns tipos de invisibilização. São muitas camadas, né? E aí eu acho que nesse lugar, né, de historiadora, entra entender o sujeito histórico como muito subjetivo, né? Então, tipo, o papel do historiador é entender todos esses discursos e colocar eles num lugar de disputa de poder, né? Como o Marival muito bem falou, né, sobre essa análise da Sueli e tudo mais. Mas no samba eu sinto que, pelo menos, quer dizer, não sei se é porque é meu objeto de estudo, mas para mim essa é uma questão muito sensível para o samba mesmo. Porque você tem pessoas brancas fazendo samba, mas, tipo, pessoas brancas que muitas vezes estão dentro, né, dessa lógica do racismo e que inevitavelmente são privilegiadas, né, por essas dinâmicas. Então é super complexo, assim. E aí a gente vê esses casos voltando. Então, por exemplo, acho que foi o Michael que comentou, né? Por exemplo, o Guelé 10 vai ser homenageado na Mocidade Unida da Moca, o que é tipo uma coisa incrível. Ao mesmo tempo em que você vê a Grande Rio colocando a Virgínia como rainha de bateria. Então, tipo, tudo isso está muito em disputa o tempo todo e ainda muito presente, né? Vou passar a palavra para acho que foi a Marival que levantou a mão primeiro. Então, a sua fala é maravilhosa, Maju. Eu estou aqui pensando durante a sua fala, né? Como que esse dispositivo de racialidade age sobre as coisas do povo negro, né? Uma hora, ou como forma de menosprezar, de desqualificar, inferiorizar o que é do povo negro, outra hora como apoderando-se daquilo que é do negro, né? Por exemplo, embranquecendo aquilo que é do negro. Se a gente olhar as passistas, se a gente olhar as rainhas de bateria, e aí você falou a Virgínia, né, como destaque, o quão branco está se tornando, por exemplo, o carnaval no Rio e São Paulo, né?
quão branco está se tornando as rodas de samba, Brasil afora, né? Inclusive, hoje nós temos até samba de roda chinesa, japonesa, não sei, alguma coisa assim, né? Então, assim, a branquitude, ela, além de não querer perder privilégio, poder, ela ainda quer nos tirar aquilo, assim que eu estou começando a perceber, ainda quer nos tirar aquilo que é nosso, né? Aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente vive. Então, eu acho importante a sua fala nesse sentido. Obrigado. Eu só quero complementar, eu sei que a roda não é sobre isso, mas assim, primeiro Maria Júlia, depois eu quero acompanhar sua pesquisa, que eu sou fã de Bezerra da Silva, viu? Eu cresci ouvindo Bezerra da Silva com meu pai, e aqui em casa todo mundo canta Bezerra da Silva, dos bebês até os mais velhos. Agora, o que eu queria dizer do vídeo, se foi o mesmo vídeo, que é quando é da música do Jorge Aragão, não é esse? É esse mesmo. Então, assim, eu acho muito importante, primeiro, a gente pontuar que música é essa e quais gestos aquela mulher estava fazendo. Porque é uma música que fala, olha, eu sou da pele preta, graças a Deus, não sei o quê, e ela vai passando a mão e jogando o cabelo como se ela também se reconhecesse como uma mulher negra. Mas, pensando nas outras mulheres negras que estão ali atrás e fazendo uma leitura a partir dessa discussão de dispositivo que vocês estão falando, é muito fácil para uma pessoa branca, num samba, passar a mão no corpo, jogar o cabelo e dizer assim, eu sou negra. Mas e depois? O que vai ser da vida dessa pessoa? Qual é o impacto que vai ter o racismo na vida daquela mulher branca ali? E também, sem contar que é a posição do destaque, como a Maria Júlia falou, e o Marival. Ela está na frente de uma roda de samba, de pessoas negras, de uma cultura negra, de uma base epistemológica preta, tentando um lugar de destaque, que é esse lugar do privilégio. E aí, muitas das vezes, se apoia nisso. Ah, mas a música é para todo mundo, mas o samba é para todo mundo. A discussão não é se pode ou se não pode. A discussão é o que fazer. Como é que os brancos se sentem confortáveis para fazerem determinadas coisas em espaços majoritariamente negros. E aí, só para dizer uma coisa, o que o Marival trouxe é sensacional, porque, sim, as escolas de sambas nascem numa perspectiva de reunião negra, e hoje a maioria das escolas de samba são presididas por pessoas brancas, tem uma diretoria branca, inclusive você tem presidentes e presidentas de escola de samba que apoiam a extrema-direita abertamente. Então, acho que a discussão ela vai além do que um vídeo pode mostrar para nós. É a gente pensar a complexidade do papel do branco dentro do carnaval, dentro da roda de samba. E, com certeza, aquelas mulheres negras devem estar assim, pensando, já estamos cansados, né, do branco ocupar o nosso lugar e querer ocupar esse lugar de destaque. Pronto, não falo mais. Obrigado. Não, perfeito as falas, assim, eu acho que é bem por aí, assim, que eu vejo também, e é muito isso que foi falado aqui no chat, né, pelo Felipe, de que as pessoas brancas acabam ocupando um lugar confortável. Quando convém utilizar da cultura negra, daí ok. E quando não, né, quando envolve a questão do racismo, a questão da justiça racial, aí não é assunto, né, de pessoas brancas, por exemplo, né. Então, eu tenho até pensado muito sobre uma questão que, tipo, veio recentemente, assim, em conversas, em diálogos com outras pessoas. Eu tenho a sensação de que muito da cultura negra passa por esse processo de embranquecimento e de apagamento, principalmente quando entra no âmbito da indústria, né? Então, eu penso muito isso no caso do Bezerra da Silva. Ah, inclusive, Michael, depois eu compartilho. A minha dissertação está em processo, eu vou defender no ano que vem, se tudo der certo. Mas eu vou compartilhando com vocês, sim. Mas pensando no Bezerra, eu tenho pensado, claro, ele é um sujeito que acaba batendo muito de frente, né, com essa imposição da branquitude e tudo mais, da padronização, mas muito do samba, da cultura negra, quando entra na indústria fonográfica, na indústria cultural de forma geral, passa por esse processo de apagamento, porque é aquilo que a Angela Davis fala, né, de que não tem como acabar com o capitalismo sem acabar com o racismo, por exemplo.
porque o racismo é parte do sistema capitalista, então eu tenho essa sensação de que quando a cultura entra num processo de industrialização, de cultura de massa, dentro do sistema capitalista, ela passa a ser uma cultura vendível, comprável e que gera lucro, e que daí passa a tornar para a branquitude uma coisa de propriedade. Então, se eu posso comprar isso, eu posso chamar isso de meu quando me convém, né? Então, isso na perspectiva da branquitude. Então, tenho pensado muito sobre isso, assim. Eu acho que é o caso das escolas de samba, né? Então, a partir do momento em que se torna uma coisa que envolve dinheiro, lucro, poder, daí a branquitude passa a assumir esse lugar de protagonismo, né? Francisco? Oi, bom, quero primeiramente agradecer, né, essa noite maravilhosa, né? Eu já tinha esquecido, aí de repente veio, vai ter a questão do NEABIC, Tati, Marival, falei, nossa, não posso ter que estar próximo deles, porque já dá saudade, né? Estávamos juntos a semana passada no encontro do NEABI, mas assim foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque eu fiz um curso sobre Sueli Carneiro no SESC, de férias, e é muito interessante, quando eu a conheci, ela era uma militante, né? Então, eu trabalhava com a Solemar, que acho que é uma das irmãs delas que faleceu. Nós estávamos ali lutando para acabar com a Lei Afonso Arinos, e a Solemar chamou uma reunião na casa dela. Nós fomos para a Câmara Municipal de São Paulo, isso estou falando dos anos 80 e tal. E aí nós fomos para a casa da Sueli, ela morava ali em Pinheiros, aí a Sueli passou assim, a Sueli militante e tal. E na época ela estava fazendo essa militância cultural, né? Ela foi fundadora do Alafiá, que foi um dos primeiros blocos afros aqui em São Paulo, que depois teve um racha, teve um desdobramento, virou a Banda Lá, no qual tive participação, fui presidente, que veio virar o Ilu Badmin. Mas é interessante saber que a Sueli, na época que ela foi filósofa na USP, ela era uma única mulher negra na filosofia, há muitos anos. E ela parou, né? Eu acho que ela só fez a graduação, parou por muitos anos, foi cuidar da vida, foi fazer militância, já não se encontrava naquele lugar, e aí houve um dispositivo para ela voltar e concluir esse pensamento. Aí ela se torna uma intelectual também, além da militância. Então, quando ela fala que é dispositivo que a gente precisa estar cuidando da nossa cultura, que a gente está nos movimentos negros, não é uma teoria. Isso é a vida dela. Porque eu fiquei assim, faz uns 4 anos, falei, nossa, a Sueli, filósofa, porque eu não sabia da militância dela, ela esteve em Durban, ela criou o feminismo preto, né? Ela é uma figura maravilhosa. Então é importante saber o quanto ela lutou nessa vida dela, quer dizer, ela filosofia, ela teve um hiato aí, foi para a militância, se pegou a energia e volta para a academia e faz esse trabalho maravilhoso. É mais um toque, né, uma pergunta, e mais agradecer, né, a Júlia, o Marival, que a gente, né, não tinha visto o filósofo ainda, a gente só o amigo. E parabéns, parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da Tati, né, também, que eu adoro, né, esse projeto de extensão. E estou extremamente feliz, assim, agradecimentos. Obrigado, nosso griot. Nosso presente, ele sempre nos ensina. Pode falar, Camis. Sempre nos ensina coisas novas, traz elementos assim históricos, cada conversa com ele é um aprendizado de vivência, né? Camis, agora vou passar a palavra. Tem alguém que queria fazer mais alguma pergunta? Não sei as perguntas, Camis.
Silêncio. Ficou mudo, né? Ficou mudo, né? Agora voltou. Agora sim. Pode continuar. Só um minutinho, a gente tinha que fazer aquele print, quem puder agora abrir a câmera, né? Porque é um registro histórico, é importante ver as caras pretas nesse print de tela para a gente poder divulgar aí. Por gentileza, eu adoro isso. Todo mundo, se puder, rapidamente abrir. Alguém faz o print para mim, por favor, aí. Consegue fazer aí, Carlos? É que tem mais pessoas, se puderem abrir a câmera, fica mais legal aí. Eu não sei como que faz essa configuração. Que tem nós estamos só em 5, 6. Isso. Boa, boa, tá faltando mais. Abre aí, dá uma configuração aí para ver bastante gente. E marcar a nossa luta, né? A nossa resistência. É isso aí. Super abraço. Ah, tá, foi mal. Tá. Para fazer agora, depois que já passou, tem como? Tem, vai ficar aberto o formulário até amanhã. Ah, tá bom, vou fazer. Ô, Tati, só tem 2 opções, estudante ou aluno. Qual que eu escolho? Você é aluno, você está no doutorado. Eu sou comunidade externa, tem essa opção? Não, só tem essas 2 opções, Stephanie. Ah, tá. Essas 2 opções. Roberta! Nem ainda o Roberto apareceu. Então é isso, gente. Boa noite. A gente vai tentar marcar mais próximo, que eu acho que foi muito bacana o online, que a gente estava indeciso e tal, mas a gente vai divulgar depois o próximo encontro, quem vai ser a próxima intelectual que a gente vai conversar. Mas, assim como a Câmeres também, eu agradeço a presença de todos, né? Foram quase 2 horas aí a gente conversando, mas a sede de conhecimento é muito grande ainda, né? A gente fica naquela sede, ansiedade, e a gente não quer sair, né? A gente quer se aquilombar, quer conversar. É também um momento de trocas, né? E de aprender de como essa sociedade nos exclui de determinados espaços, né? Por esse dispositivo da racialidade que o Marival trouxe, que a Maju, né, traz perfeitamente a questão histórica, né? Da vivência de trabalhar ali na casa da Sueli também, de ter essa proximidade próxima. Então, é muito bom mesmo. Vai ser disponibilizado os slides, a gente pode disponibilizar, depois eu vejo a Camis, do Marival também. Essa daí é bom. Então tá bom, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente, muito obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada, Camis. Boa noite. Nada. Até mais. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Tati, você está me devendo várias Heine.